Você viu, tá? Exu tá importante. Ó, já estamos... Boa noite a todos. Estamos conversando sobre o banco e hoje o tema vai ser Yansan e Iemanjá. Então, eu já vou passar, sem mais delongas, para os nossos convidados. Então, mãe de Tatiane, por favor. Boa noite. Pode falar, William, estamos ouvindo. Não, eu não ouvi direito o que o Dimas falou. Para a irmã se apresentar para nós. Exatamente, é isso que eu falei. Boa noite, meu nome é Tatiana. Eu sou dirigente da tenda de Umbanda Minha Fé, né? E hoje a gente vai bater um papinho, então, referente à nossa religião mais um pouquinho, né? Eu vou aprender com todos vocês também. Hoje. Mãe Sueli, bem-vinda mais uma vez ao canal. Boa noite, pessoal. Quem não conhece, eu sou a Sueli, sou dirigente da tenda de Umbanda Caboclo Sete Estrelas, Cobra Coral e Cabocla Jurema, e vim aqui para aprender aqui com o Pai Menossi, com todos os irmãos aí. E discutir Umbanda é sempre muito gostoso, né? E aí a gente, desses bate-papos, a gente tira muita coisa e aprende muita coisa. Então, vamos aprender. Vamos lá. Agora é com você, Menossi, por favor. Meu nome é Menossi, você é da casa, mas, por favor. Meu nome é Menossi, sou do terreiro de Umbanda Pai Guiné, Casa de Consolação Pai Guiné, aqui da cidade de Itanhaém. Estamos aí mais uma noite para falar das nossas mães Iabás maravilhosas, como sempre, né? Falando da Umbanda, o que elas representam para nós na religião, na nossa vida, né? É muito importante falar sobre as mulheres, essas duas mães maravilhosas aí que representam a nossa Umbanda aí no dia a dia. Eu que fui criado com uma mãe de santo, né? Eu acho que as mulheres, tenho certeza que são a maioria absoluta na religião, e graças a elas aí temos a religião até hoje aí. Porque sem mãe não somos nada, né? Perfeito. Vamos lá? Falou tudo. Então, eu já vou fazer a primeira pergunta. Pergunta não, né? Eu queria que as nossas convidadas falassem um pouquinho da nossa querida mãe Yansan e depois da Iemanjá. Então, eu queria que elas falassem um pouquinho. Depois, nosso amigo Menossi. Eu sou o último. Não, vamos começar com a mãe Tati aí, que é mais... Que a mãe Tati tem uma fala bonita, né? É gostoso de ouvir a mãe Tati falar. Vou falar de mamãe, então, primeiro, né? Eu sou filha dele. Vou falar de mamãe primeiro. Olha, eu vejo até, às vezes, né, nas coisas, na minha vivência, algumas pessoas distorcendo a imagem dela, né? Porque por ela ser uma dos orixás guerreiros, as pessoas distorcem a imagem. Eu vejo ela como... Muitas pessoas têm ela como uma imagem distorcida. Ela não cuida dos filhos, ela não gosta dos filhos. E muito pelo contrário, né? Ela é uma mãe como todas as outras Iabás. Ela é tão mãe quanto Iemanjá é, quanto Oxum é, quanto Nanã é, né? Ela... Para mim, ela me acolhe quando eu preciso dela. Ela sempre está ao meu lado. Ela é uma mãe, assim, muito carinhosa e acolhedora. Só que ela é aquela mãezona rígida. Sabe aquela famosa mãe que você tem que colocar o filho de castigo? Ela coloca. Né? É uma força diferente. Né? Yansan, ela é uma força diferente. Ela é movimento, né? Então a gente tem ela como movimento. Ela é aquele orixá que ele sempre tem renovação, tem assim
movimento, tem força, ele te empurra para frente, ela impulsiona você para frente, né? Tanto é que ela é do trono da lei, né? Então ela cumpre sempre algo na nossa vida, né? Então eu sinto nela aquela mãe assim super protetora, mas que na hora que ela sabe que ela tem que soltar a mão do filho, ela solta, né? Em Ansan, ela é tanta pureza do vento, a suavidade do vento, quanto aquela força que tem o búfalo também, né? Ela tem aquela força, ela te dá aquela vontade de seguir em frente, né? Ela tem aquele calor, né? Aquela coisa de impulsionar o filho, né? De quando você precisa de algo assim, você tá lá para baixo, você pede para ela, você clama a ela, e aí ela sopra os ventos dela e você se sente mais tranquilo e você se renova, suas forças se renovam, né? Ela é tudo, para mim ela é tudo na minha vida. Eu fico muito feliz por ser filha dessa Iabá. Ela me pega no colo quando necessário, ela me corrige quando necessário. É um orixá extremamente carinhoso, né? Tanto que tem um dos itãs dela é esse, né? Que ela pede para os filhos soprarem o chifre do búfalo quando precisarem dela, que ela vai estar lá rápido. Ela vai atender, né? Então ela tem esse itã dela, que ela é mãe de 9 filhos, né? E por isso tem um itã que fala que ela deixa os filhos dela, porém ela deixa um chifre de búfalo com eles. E ela diz para eles que quando eles precisarem dela, que basta que ela sopre eles assoprem esse chifre, que ela vai estar lá para aparecer e para ajudar no que eles precisarem, né? Porque é isso que ela é. Ela se transforma em búfalo para seguir em frente, para mostrar a fúria e a força, mas ela tem a graciosidade da borboleta, como algumas pessoas representam ela, né? Então, para mim, ela é isso. Ela é tudo isso e muito mais. Né? Agora, Iemanjá é a mãezona, né? Iemanjá é o segredo que ninguém consegue desvendar e eu tenho certeza que ninguém vai conseguir. Né? O ser humano conhece muito mais do espaço do que do fundo do mar. Então, e as pessoas também uma outra orixá que as pessoas não entendem muito bem, né? Vem aquela doçura, aquela imagem da mãe, mas esquecem que a onda também destrói. Opa! Né? A onda também destrói. Ela tem uma força maravilhosa, é a mãe de todas as cabeças, né? Quando a gente precisa de respirar, de seguir em frente, de um tempinho para pôr as coisas no lugar. A gente pede para que ela controle nossos pensamentos, que ela cuide dos nossos pensamentos, para poder depois ver como a gente vai agir. Ela é um orixá para mim, e Iemanjá é um orixá que ela traz uma verdade nela, né? Tudo nela, ela mostra o que ela quer, mas senão ela fecha aquilo e ninguém vai saber o que acontece, né? Por isso que o mar tem segredo que ninguém nunca vai saber o que tem, né? É um orixá que traz tranquilidade. Ouvir o canto de Iemanjá é maravilhoso, né? Ela traz muita tranquilidade, ela traz uma serenidade muito grande para a gente, né? Ela traz uma calma para os filhos. E uma coisa também que é bom a gente lembrar, né, irmãos, que todos os orixás são filhos nossos. Nós somos filhos de todos os orixás, né? Independente da coroa. Né? A gente tem um orixá que comanda a nossa coroa, porém a gente precisa de todos eles durante todos os anos, todos os dias, né? Da nossa vida, a gente precisa de todos eles. E eu vejo ela assim, o orixá Iemanjá é aquela orixá mais mãezona, né? Ela corrige passando a mão na cabeça, né? Ela é mais na hora que ela precisa de pegar firme, ela pega. Porém, ela também é aquele orixá que assim, meu filho cresceu, pronto, tchau. Vai cuidar da sua vida, né? Ela dá aquela liberdade para os filhos. Ela ama, mas ela deixa o filho livre, ela deixa o filho seguir em frente. Né? Ela tem uma doçura que é só dela. Ela tem aquele carinho de mãe que é só dela.
Que ela é aquela mãezona de todos mesmo, né? Mãe Eu vou maravilhosa. arrumar o Que leito dela lá. sempre e já está do nosso lado, né? Eu vou arrumar seu leito e já vou levar você pra lá, daí eu peço medicações lá, tá? É tudo demais. Desculpa, Demenassi. Não, eu só ia fazer assim. Eram duas ventarolas que vinham pelo mar. Uma era Iansã, Eparrê, a outra era Iemanjá, a duas. Adoro esse ponto. E engraçado como elas se completam, né? Porque sem o vento não tem onda, né? Elas se completam também. É isso que eu ia falar, que assim, as duas têm uma energia muito assim, de mãe acolhedora, né? De mãe cuidadora, mas elas têm uma energia muito próxima, muito parecida, né? Porque assim como o vento, ele vem, né? Num tornado, a mesma coisa acontece com o mar, né? Que vem também numa ressaca e vem levando tudo, mas depois vem a bonança, né? Tanto no mar como nos ventos. Então elas têm energias similares, né? Bem parecidas, as duas Iabás. As duas meia braba não é muito bom, não, viu? Ser filho das duas, viu? E eu acho assim, os filhos de Iemanjá e de Iansã, ou como qualquer outro orixá, a gente precisa ter um equilíbrio das características desses orixás, né? Se você está em desequilíbrio, porque o orixá não tem defeito, concordamos? Orixás são seres divinos perfeitos. Sim. Só que os filhos em desequilíbrio nas qualidades deste orixá, o filho se negativa, e não o orixá, né? Verdade. Então, verdade. Então, a Iansã é guerreira. Então, a filha de Iansã em desequilíbrio, ela vai ficar arrumando barraco e não sei o que lá, e vai pôr culpa... Na mãe. E vai pôr culpa em Iansã. Sim, é bem isso mesmo. Eu tive exemplos disso na época que meu pai era vivo, de uma irmã de santo que a desculpa dela era essa. Ela era uma pessoa desequilibrada, ela não gostava quando nós falávamos isso para ela, que ela tinha que ter autocontrole, que ela tinha que aprender a controlar os sentimentos dela. E tudo ela colocava a culpa em Iansã. Não, é porque a minha mãe é assim. A minha mãe é guerreira, a minha mãe é brava, a minha mãe faz isso. Então, era culpa sempre da mãe dela, né? E nós tentávamos explicar para ela que não era bem assim. Né? Como todos, nós adquirimos características dos pais, mas, que nem volto a falar, para isso existem os itãs dos orixás. Eles servem para te ensinar a não cometer aquele erro. É a mesma coisa quando o pai fala para o filho, meu filho, não vai por aquele caminho, porque eu já fui e não é legal, eu me machuquei. Entendeu? Então o Itã, ele serve para isso. Ele serve para mostrar o que ele fez, o que aconteceu, não que ele tenha feito algo errado, mas o que aconteceu que não deu muito certo, para você não seguir aquele mesmo exemplo. Né? Só que infelizmente tem pessoas que colocam isso, né? Põe a culpa na mãe. Se achar o próprio orixá, né? Isso. Então, porque é filho de Iansã, vai querer brigar, guerrear e se achar o dono da razão. Quando se acha o dono da razão, é sinal que está desequilíbrio. Uhum. Porque se Iansã é de lei, aplicadora da lei e é justa, um filho não pode se achar o dono da razão e da verdade porque ele é filho de Iansã. Sim. Né? Então, o duro é achar esse equilíbrio, né? É difícil achar esse equilíbrio. Então, precisamos todos os dias louvar, rezar para esse orixá, pedir esse equilíbrio, a sua ajuda, né? A sua força, saber usar as qualidades desses orixás, né? É complicado para nós pobres mortais. Sim. Verdade, é verdade. Aí você acha uma pedrinha, né, Menossi? Aí já vira uma revolta. Com certeza. É bem isso mesmo. É muito complicado, né? Até a pessoa entender que tudo tem o seu tempo e que não é bem assim, né? Que ela tem aquela energia dela, mas ela tem o controle, ela é filha daquele orixá, ela tem que aprender a controlar a raiva dela e não colocar a culpa nele. A pessoa erra muito, a pessoa peca no que ela faz, né? Porque ela
ela acha que a culpa não é dela. Ela sempre vai pôr a culpa no pai, na mãe, né? Eu via muito disso, eu ficava muito triste com isso. E foi aí que eu comecei também a pedir muito, rezar muito por autocontrole. Para não perder a paciência, para não perder, sabe? Aprender a falar. Porque às vezes também não é só nas atitudes de brigar, de ir pra cima. Às vezes as palavras machucam. Sim. E a pessoa acha que ela é. Ah, eu sou assim porque minha mãe é desse jeito, então eu sou assim. É verdade, por aí mesmo. Né? E aí, mãe Sueli, Iemanjá? Filha de Iemanjá? Então, é engraçado porque no começo do meu desenvolvimento, eu fui dada como filha de Inhaçã. Inhaçã com Ogum. Nossa. E aí, Imagina. E aí, assim, meu pai ria muito, porque meu pai não punha a mão na cabeça de filho de sangue, né? Então, assim, ele passava para as pessoas que ele conhecia para fazer o desenvolvimento. Eu fiz o desenvolvimento com uma senhora amiga dele. Senhora não, era uma moça. Ela faleceu, foi em 2006, ela tinha 58 anos. E aí, quando eu cheguei lá, é que no jogo lá deu que eu era filha de Iemanjá com Oxalá. Aí ele balançava a cabeça. Mas, assim, é exatamente o que a Tati falou. Em determinados tempos da vida da gente, nós somos filhos de todos os orixás. Em determinados tempos, é uma energia que rege, né? Então, o jogo de búzios não é da Umbanda, é do Candomblé, mas é comum você ter, às vezes, um pai e mãe que é dado ali naquela hora, e é eles que estão regendo, estão à sua frente, antes de ter a confirmação. Aí depois veio a confirmação, Oxalá e Iemanjá. Apesar que dentro de algumas doutrinas, todos somos filhos de Oxalá, né? E na doutrina que eu sigo, existe o filho de Oxalá. E é engraçado porque as duas energias são muito diferentes. São iguais, elas se aproximam, mas elas são diferentes no sentido do impulsionamento, né? De Inhaçã, de jogar, de fazer, de guerrear para vencer os obstáculos e conseguir aquilo que você quer na sua vida. Eu sinto essa energia até hoje, não perdi isso. E já de Iemanjá é a geração, é o de você conquistar, mas você manter, né? Porque é diferente você conquistar, cheguei lá, conquistei, mas e para você manter aquilo, né? E aí vem a calmaria de Iemanjá, que vai te dando as orientações, né? Como é que fala? As vibrações para que você consiga não só conquistar, mas manter aquilo também. Então, eu tenho... São duas Iabás que eu amo muito, de paixão, Inhaçã e Iemanjá. E ser filho de Iemanjá não é difícil, mas também de vez em quando, mexe nos calinhos, vou te falar, vira um mar revolto. Né, Menócio? Porque você também é filho de Iemanjá. Eu também sou... Eu tenho muita afinidade com Iemanjá, né? Sempre tive. Eu tenho o Oxóssi de frente, mas a minha afinidade com Iemanjá sempre foi muito grande. Então, a filha de Inhaçã, por exemplo, quando ela explode, ela não volta atrás. Ela explode e segura aquilo que ela explodiu. Ela não está nem aí. Mas o filho de Iemanjá já não. O filho de Iemanjá ele pode explodir, mas o mar vai e acalma. Então, o filho de Iemanjá, ele, depois que ele explodiu, ele se acalma e dá aquele remorso, sabe? Putz, por que eu explodi, né? O filho de Inhaçã, não. O filho de Ansan segura a bronca. O filho de Ansan vai para a guerra, ele não está nem aí. Ele não tem remorso, não. Não. Porque ele foi na certeza daquilo do que ele está guerreando. Mas eu sinto muito isso. O filho de Iemanjá, ele dá aquela recuada, assim, de arrependimento, né? Ele fala... Então, aí ele... Repensar, né? Repensar no que ele fez. Então, é o movimento da onda, do vai e volta, né? Então, você precisa saber bem absorver essa energia de Iemanjá, porque senão o filho de Iemanjá sofre demais, não por culpa de Iemanjá, por culpa de si próprio,
de também não saber lidar com esse equilíbrio dos ensinamentos dessa mãe, né? E filho de Iemanjá se magoa, né? Assim, Magoa. Junto com o tem uma, Oxóssi, então, vixe. magoa, fica magoado, assim, uma coisinha besta, pode deixar, corta o coração, né? Nossa, o Oxóssi, então, filho de Oxóssi, então, só falta morrer de coração. De mágoa e de ingratidão, né? O filho de Oxóssi adora morrer por ingratidão, né? É muito engraçado, é interessante isso. E aí, Dimas? Bom, eu queria, tratando-se de Yansan, eu queria que tanto a mãe Tatiana e a mãe Sueli falassem um pouquinho mais das características, né, de filho de Yansan. Já que vocês estão falando que a filha de Yansan, elas se tratam de um jeito, tem outras pessoas, outros filhos que é de outra maneira. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para o pessoal de casa sobre uma pessoa ser de uma maneira, como filho de Yansan, como uma outra pessoa pode ser filha de Yansan. Qual que é a diferença entre uma pessoa para outra? É o equilíbrio. É o que o Menas falou, é você ter o equilíbrio. Você vai aprendendo com o tempo. E isso te traz equilíbrio. Então, você pode ter um filho de Yansan, como eu falei, que é agitado, que briga, que xinga, que bate, machuca as pessoas com palavras, com ofensas. E o mesmo filho que ele tem esse instinto de ir para frente, de buscar o que ele quer, porém ele pensa antes de agir. Quando ele age sem machucar ninguém, mas ele vai para frente. Ele vai para a batalha para vencer. Então, é o equilíbrio da própria pessoa. É o aprendizado da pessoa. Conforme ela vai aprendendo, e o tempo é o melhor aprendizado, eles começam a ser pessoas diferentes, porque eles aprendem a lidar com aquela energia. Eles aprendem a lidar com aquilo e entendem que aquilo é uma força que se eles aprenderem a controlar, não tem porquê, porque eu vou ficar bravo, porque eu vou xingar, porque eu vou ser tempestuoso e impaciente. Muitas pessoas têm os filhos de Yansan como pessoas impacientes, né? Pessoas que não têm paciência, que falam sem pensar, que agem sem pensar, que são pessoas que não pensam muito com o coração, que não pensam muito com a razão, vão pela emoção, né? Na hora da raiva, explodem e pronto, acabou. Apesar de segurar aquilo que falou, realmente o que o Menas falou é verdade. Eu penso da mesma forma. Porém, conforme o tempo vai passando, eles vão aprendendo, não todos, infelizmente. Eu falo também por experiência de irmãos que eu conheço até hoje, que continuam descabeçados do mesmo jeito, botando a culpa no orixá do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim. Esse é o pior. Então, assim, é o tempo, é o aprendizado mesmo. E aquilo vai fazendo você. É como quando você veste uma roupa que ela tá apertadinha, mas depois com o tempo ela laceia e você não quer mais soltar porque tá perfeito, aí fica perfeito, você consegue controlar aquilo. Então você consegue buscar a energia dela para ir para a batalha, para seguir em frente, né? Tipo, quando Yansan vai para a batalha, todos os cavaleiros param, né? Então é isso, você segue em frente, mas é o autocontrole, é você aprender. Eu já fui muito mais explosiva. Conforme eu fui aprendendo, eu fui me controlando. Então hoje, antes de falar, antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, eu penso primeiro. E peço para minha mãe discernimento, sim. Eu peço para que ela me dê discernimento, me ajude, me limpe a minha cabeça, sopre bons ventos para mim, para que eu aprenda as coisas e consiga vencer os obstáculos da melhor forma possível, sem ser ofensiva com as pessoas, sem ser tempestuosa. Eu peço para ela que eu saiba agir, porque vamos lá, ela é guerreira. A pessoa, para ganhar a guerra, ela não tem que ter uma estratégia? Sim. Então a gente tem que entender que Yansan também é estrategista. Só que as pessoas não param para pensar nisso. As pessoas param para pensar que ela é tempestuosa e ponto. E ela age desse jeito e ponto. E não é bem assim. Para tudo na vida você tem que ter uma estratégia. Para tudo na vida você tem que ter um plano.
Um plano A e um plano B, porque se não der certo um, o outro vai dar. E é isso que eu peço para ela, que ela me dê estratégia para poder seguir em frente e vencer as batalhas da vida, da mesma forma que ela vence as batalhas. Ela sempre venceu todas as batalhas. Então é essa a diferença que eu vejo, irmão Dimas. É isso, é o tempo e o ensinamento das pessoas, né? Um filho, ele precisa de passar por alguns ensinamentos, por algumas intempéries na vida dele, para que ele aprenda e entenda que não é bem assim. Como dizia meu pai, não é bem assim que a banda toca, né? Não é desse jeito que a gente vai levando tudo a ferro e fogo. Dá para a gente levar devagarzinho e aprender, né? Então é o tempo que faz com que as pessoas aprendam. É, o Oiá tempo. Tem várias qualidades de Ansan, né? Sim. Então é o tempo, é o entender, né, das pessoas. Eu acho. Pode falar. Não se fala que Onira aprendeu com Oxum a ser mais tranquila? Sim, já ouvi essa história. Então. Eu Apesar acho de na minha casa não ter qualidade, né? Desculpa, mãe Celi. Na minha casa não ter qualidade, mas a gente conhece alguns itãs, né? Então é o que se fala, então vai aprendendo. Ah, vocês também não trabalham com qualidades de orixás? Não. Ah, eu também fui criado assim. Para mim, o orixá é em Ansan e acabou o papo. Tipo, Isso. A espiritualidade que se vire lá para despachar as coisas para cada qualidade de Ansan, eles vão se encarregando disso lá. Sim. Também a gente trabalha assim também. Na verdade, né, o menor assim, eu acho que eu comungo com você. Na época que a gente começou, a gente não tinha assim muito entendimento sobre orixá. Conhecia, Sim. cantava um ponto, normalmente. Louvava-se o sim. Isso, era 7 linhas, né, na verdade. A É. gente cantava 7 linhas e era entidade que vinha em terra e vamos, né? Desculpa, pode falar, mãe. Depois é que começaram a vir os cultos aos orixás, que aí você via orixá, o falangeiro de orixá se manifestando e vindo em terra. Mas no começo mesmo, que quando meu pai, no terreiro do meu pai, eram as entidades. Fazia as homenagens. Hoje a gente faz isso também, com exceção de Iemanjá, que os falangeiros entram nas homenagens, mas a gente não cultuava muito vir os falangeiros, eram mais caboclo, preto velho e criança, não tinha muito essas. Vinha os marinheiros, vinha os boiadeiros também. Era caboclo, Era tríade. era caboclo, preto velho, criança, e tinham durante as giras, na necessidade vinham os marinheiros, vinham os boiadeiros, mas não tinha o que eu hoje vejo, assim, porque você fazer sabe? Fazer a celebração ali do orixá durante as giras. A gente Culto faz direto ao orixá, né? a gente coloca lá, faz a homenagem, faz sempre uma oferenda para eles durante nos meses, nas datas. Mas, assim, esporadicamente é um ou outro falangeiro que aparece, entendeu? Não são todas as homenagens que os filhos vão. Filho de, por exemplo, Xangô vai receber Xangô, Inhaçã vai receber Inhaçã. Não. Às vezes só. Isso quando eu acho que é permitido. Porque na nossa época, né, a Umbanda ela se focava mais nas entidades, né? E essas entidades, sim, traziam para a gente, por exemplo, o culto aos orixás. Então, eu recebia o meu caboclo, o caboclo falava assim, filho, você precisa fazer uma oferenda para Oxalá, para equilibrar a sua fé, para deixar você mais tranquilo. Então, ele falava, mas ele explicava o porquê. Então, nós não fazíamos nada para o orixá sem uma ordem da entidade. Porque para nós, Umbanda é entidade, não orixá. É culto às entidades, e as entidades são os nossos intermediários entre nós e os orixás. Né? Então, nada se fazia para um orixá sem uma ordem de uma entidade.
Para nós é um maior desrespeito. Você, por exemplo, eu acordo agora, você falou tanto de Yansan que eu pego e vou fazer uma oferenda. Me deu vontade de fazer uma oferenda para Yansan. Imagina, jamais você podia fazer um negócio desse sem o guia-chefe seu ou da casa mandar, autorizar. Ele vai te falar, mas por que você quer? Fiquei com vontade. Como assim ficou com vontade? À toa? Né? Então, a gente foi, mais antigos assim, a gente cultuava muito a entidade. Né? Se sabia muito pouco sobre esses estudos que tem hoje dos orixás. Exato. Né? Por quê? Porque a Umbanda sempre foi entidade. Umbanda nunca foi orixá. Orixá é candomblé, nossos amados irmãos do candomblé. Aquilo é maravilhoso. Candomblé é maravilhoso, né? Então, eles sim fazem esse culto direto aos orixás. Nós, humanistas, não. A gente interligava o orixá naquilo que você falou, na palavra da entidade. Né? O caboclo, o preto velho. O preto velho vinha muito com a parte do Oxalá, né? E vem até hoje. Então, ele traz muito isso. Mas a gente não tinha... não é a obrigatoriedade de estar sempre fazendo as obrigações, né, para os nossos pais e mães de cabeça. Às vezes a gente passava anos sem saber pai e mãe de cabeça. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade, né? Então o importante era vir o seu caboclo, vir o seu preto velho, vir a sua criança e a tua esquerda depois, sempre por último, e assim. E os orixás vinham depois. Na palavra deles, né? Perfeito. Menossi, quer falar alguma coisa? Menossi? Oi. Não. Eu preciso falar que daqui uns 5 minutos eu vou ter que sair porque tem um outro irmão já me chamando aí. Não, tudo bem. Se você precisar sair para ir lá para a live do Pai Sidney. Não, você pode sair de boa, tranquilo. Eu aviso. Tranquilo. Deixa eu fazer outra coisa. Vai conversando com as mães aí, que eu tô aqui. Eu queria saber das nossas convidadas o que nós podemos oferecer para tanto Yansan como Iemanjá e como nós devemos se comportar a fazer um pedido para as duas. Fala, Tati. O que a gente tem que oferecer é nossa fé, nosso amor. É a primeira coisa que a gente tem que oferecer para o orixá, é o amor puro e verdadeiro, é a nossa fé incondicional, é o acreditar. Eu aprendi com o meu pai e agradeço sempre a ele por ele me ensinar a amar e gostar de algo que eu não posso enxergar, mas eu posso sentir. Então é você amar o que você não pode ver, mas você pode sentir pela sua fé. Você tem uma fé tão grande, eu tenho uma fé tão grande em todos os orixás, não só na minha mãe, Yansan, não só no meu pai Xangô, mas em todos os orixás, que eu consigo sentir a energia de cada um deles, pela fé que eu tenho de que eles são na minha vida. Então o que você pode ofertar é o carinho, é o amor, é a fé que o orixá tem, que é a pureza que o orixá traz. Então é isso que você pode ofertar, e se comportar da mesma forma. Nunca aponte o seu irmão, nunca maldiga o seu irmão, porque nenhum orixá quer isso. Ele quer que você cresça em fé, em caridade, em amor, em alegria, em harmonia. Os orixás, eles são harmonia porque eles são as forças da natureza, e toda a natureza, ela vive em harmonia. A rocha vive na cachoeira e o vento está junto da selva, da floresta, balançando a folha das árvores. Né? Então, os orixás, eles são isso. Para mim, a doutrina, para o meu conhecimento, eles são as forças da natureza. Respeite as forças da natureza, respeite o seu próximo, respeite o seu irmão, e você vai fazer o seu orixá, todos os orixás felizes. Não precisa de um balaio gigante com flores, com perfume, com pente, para você sujar o meio ambiente. Respeita aquele campo sagrado. Vai lá e põe o seu joelhinho no chão e agradece por tudo que o orixá te deu, até mesmo pelos seus problemas, porque aquele problema é para você aprender lá na frente a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa mais centrada,
Entendeu? Então é isso que o orixá quer, a oferenda que o orixá pede, e as entidades também. Eu falo isso como um todo, é o seu amor, o seu coração puro, né? Um coração contrito, aquela pessoa que é difícil, eu acho que é difícil você gostar de todos. Nem Jesus agradou todo mundo na terra, que dirá nós. Porém, é você aceitar o defeito do seu irmão. É você entender que aquela pessoa é daquela forma porque ela teve algum motivo. E não está na hora de você compreender, mas deixa que Deus sabe de todas as coisas. E isso vai fazer as entidades, seus orixás, muito felizes. Essa é a oferenda que você tem que dar para ele. De que adianta você, por exemplo, agora em dezembro, você encher o mar com um barquinho cheio de perfume, de quinquilharia, entendeu? Para sujar o oceano, e tá com seu coração sujo, e tá falando mal do seu vizinho, e tá ofendendo o seu irmão. Não é isso que Iemanjá quer. O que ela quer é que você ame o seu irmão, que você faça caridade para o seu próximo. Seu vizinho está precisando de uma ajuda? Vai lá e entrega alguma coisa para ele. É isso que eles pedem. É essa a oferenda. Está sendo intimada para ir ficar com a sua mãe. Ela falou, não. Eu concordo em gênero, número e grau com a Tati. Perfeito. Assim, não adianta você colocar uma vela, colocar um alguidar, colocar uma travessa ou colocar o que seja o que for. Se o teu coração não está correspondendo àquela energia que você está depositando ali, né? É o ajoelhar e agradecer, né? Agradecer e assim, o que a Tati falou, o respeito pelo seu irmão. Primeiro de tudo, é o respeito que a gente tem que ter com o outro, né? E isso para qualquer orixá, independente da mãe Iemanjá ou da mãe Inhaçã. É você absolver aqueles ensinamentos que os orixás têm para te dar, né? De retidão, eu acho que assim, de retidão, de você não fazer ao outro o que você não quer para si. Então, é isso que penso mesmo. Receita pronta de oferenda, para quê? Você vai poder falar assim, a mãe Iemanjá vai receber um peixe. Poxa vida, ela é dona dos oceanos, você acha que ela vai se ficar feliz de você estar colocando no meio ambiente um peixe? Então, é assim, essas coisas que o umbandista precisa parar para pensar, né? Será que é isso mesmo? Está certo que eu estou fazendo? Né? Então, assim, a sua ligação, se você se precisa de um toco de vela para fazer a ligação por causa do elemento fogo ali, tudo bem, é a sua crença, acenda a sua velinha, reze, mas é isso que a mãe quer. As mães e os pais, eles querem o quê? A nossa dedicação com o coração, com o ser humano, como ser humano e com as suas atitudes. Então, não adianta eu ter uma atitude reversa e querer chorar no pé de Iemanjá, porque ela vai me dar saraivada. Não, menor? Eu vou aproveitar, eu vou pedir licença para as mães, para o amigo Dimas, que eu vou dar uma saidinha, mas eu queria deixar assim um recadinho assim, né? Vamos aprender o equilíbrio e as qualidades desses orixás e usar eles para o nosso bem, que assim a gente pode usar as mesmas qualidades de todos os orixás para o bem dos outros irmãos que precisam da nossa ajuda, né? Assim a gente pode nos ajudar e ajudar o próximo, sabendo usar as qualidades que esses orixás nos trazem. Precisamos bater forte com o martelo e explicar: o orixá não tem defeito, o orixá só tem qualidade, só qualidade. Somos nós que nos negativamos nas forças desses orixás, às vezes achando até que somos eles, né? Filhos de Xangô se acha o próprio Xangô, e não é. Xangô é o equilíbrio. A Inhaçã, ela aplica a lei, então a gente acha que somos o delegado que vamos aplicar a lei em cima de todo mundo, achando-se dono da razão. Já está errado. Então vamos usar essas qualidades do orixás ao nosso favor.
Né? Não querer ser o próprio, né? Não, Sim. nem estamos nem perto, não somos nem a fagulha que criou a Mas gente. nem um nada, né? Não tem nem como, né? Então fica aí Verdade. a dica aí. Um abraço, muito obrigado por Daqui a mais essa pouco a gente está chance. lá no chat. Vamos lá, já estamos Nossa, lá. muito obrigado. Até quarta que vem. E daqui a pouco estou lá. Isso aí, valeu. Abraço, gente. Tchau, tchau. Ah, Mãe Sueli, mãe de Tatiana, vocês querem complementar alguma coisa que o Minas colocou? não, o que ele falou tá perfeito, é isso mesmo. É você ter o seu equilíbrio. O que a mãe Sueli falou também foi assim, eu vi o que eu penso, parece que ela leu minha mente, porque realmente, se eu tiver errada e for pedir para Yansan alguma coisa, coitada de mim, eu tenho até medo. Entendeu? Porque eu falo assim, eu acho que ela faz questão de mandar um raio na minha cabeça, sabe? Eu já nem Né? converso, eu deixo Então, é isso, né? É as pessoas entenderem, não é bem assim. Você se olha primeiro, né? Se olha no espelho e vê o que você está agindo, quais estão sendo as suas atitudes. Eu falo Entendeu? assim, Tati, eu falo assim, que toda verdade tem 3 lados, né? O lado de um, o lado de outro e o que realmente aconteceu. Então, Sim, eu penso muito nisso quando acontecem algumas coisas comigo, eu penso muito nisso, eu repenso, penso, repenso, falo assim, não. Então, assim, eu peço muito a Iemanjá, assim, que me mostre se eu tiver errado ou se eu tiver certo, mas que me mostre coisas concretas, para que eu possa tirar das coisas concretas o meu raciocínio, entendeu? Para que eu não seja injusta, apesar de sim. não ser filha de Xangô, mas que eu não seja injusta. Então, é isso que eu penso. Então, eu sou muito assim, eu preto no branco. E eu acho que essa parte é a Iemanjá que me traz, do preto no branco, entendeu? Para poder Uhum, bater um martelo, eu preciso sim. de ter. Então, assim, a minha filha que fala, mãe, quando você abre a boca, você está sempre com um argumento e com provas. Entendeu? Parece até um auditor. Porque não adianta você. Porque as pessoas às vezes precisam das comprovações, né? Das coisas que acontecem. Então, e eu acho que é isso, é tirar de cada coisa que acontece na sua vida exatamente isso. O fato de você não querer ser injusto, o fato de você ser amoroso com as pessoas. Tem hora que você tem que ser o barra-vento de Inhaçã também. É para as pessoas também verem que você também não é de todo o trouxa, né? Uhum, Então, eu acho que é esse Perfeito. mesclado, esse equilíbrio que o Menotti está falando, de todos. Porque aí é o que eu falo, somos filhos de todos. A gente sim, precisa da fé de Oxalá, da força de Inhaçã, Ogum, né, que são os guerreiros, sim. da justiça de Xangô, né, que é a saúde de Omulu e de Obaluaê, né? Então, a regeneração das energias. Poxa, a gente precisa de todos. Então, tem que pensar assim. Um bandista tinha que ter isso colado na porta do guarda-roupa, para ver toda Também hora. acho. Verdade. Toda hora. É Toda hora. verdade. Não é verdade? Sim, porque você Perfeito. se olha e faz uma autoleitura, para Sim, que Exato. você entenda as coisas. Você sempre fazer uma autoleitura antes de agir, antes de fazer. Você faça uma autoleitura primeiro, pensa, entendeu? Será que essa minha ação, o que vai representar no outro? É a empatia, né, Tati? É a Sim, empatia. De isso você, mesmo. de você se colocar no lugar do outro. No lugar do outro. Se eu fizer isso, será que o outro vai achar legal? Né? Então, É eu aquela acho que famosa. Toda ação causa uma reação, né? uma lei da Então, Umbanda, exato. ação e não é? reação, né? E, Então, e então, vamos pensar mais nisso. Que as pessoas hoje pensem mais nisso, procurem pensar mais nisso. Pensem antes de agir, pensem antes de falar, né? E não culpem as entidades ou os orixás por conta de suas falhas, dos seus erros, das suas faltas. Muito pelo contrário, porque eles estão aqui para nos corrigir, para nos mostrar o que é amor, o que é caridade, né? O que é a fé verdadeira. exatamente. Então nunca faça uma coisa dessa. Quando a gente nasce, quando a gente, né, descobre quem é o pai e a mãe de cabeça da gente, a gente sabe que veio o filho daquele orixá, pelo menos dentro da doutrina que eu sigo.
que é exatamente porque aquela qualidade daquele orixá é o que você tem que ficar mais atento. Sim. Então, é por isso que ele veio e ele te abraçou, que é para sua evolução ser naquele foco, naquela qualidade. Então, tem que pensar nisso. E não sair bradando, não, sou minha mãe, sou eu e meu pai. Não tem nada disso. É você, né? Sim, Eu verdade. quero, só para não perder o fio da meada que a Michele falou, por exemplo, o filho de Ansan, ele sabe que vai para a guerra, vai dar encrenca, dá para não falar o nome, só que ele não arreda o pé, ele vai. Teimoso. Aí Assim, vem Iemanjá e joga uma ondinha nele. Pode haver isso? pode, porque é o que a gente estava falando. É Todos isso que somos eu. filhos de toda. A gente tem todas as sete, a energia das 7 linhas, né? E as 7 linhas são mais que 7 orixás. E pode, é lógico que pode. Quando o teimoso de Inhaçã vai lá e bate o pé, sabe que vai dar ruim, mas ele teima, ele tá no. É o que o Omenossi falou, ele está no contra-axé do orixá. Então, ele está fazendo exatamente ao contrário do que o orixá vem trazer na vida dele. E aí, pode sim vir uma Iemanjá e vir e trazer a ondinha, tipo, oh, filho, acorda. Pode vir Pai Oxalá e falar assim, filho, onde está a tua fé? Por que você está agindo assim? Concorda, Tati? Sim, com certeza. Isso pode acontecer. É aquele equilíbrio, né, que a gente tem. Então, às vezes, você vai agir de uma forma e vem um outro orixá e fala assim, opa, calma, né? De repente, o Oxum fala assim, deixa de ser tão rancoroso e tenha mais amor no seu coração. Né? Aí Nanã chega e fala assim, meu filho, haja com sabedoria, para de agir do nada e pensa, põe a sabedoria para agir. Então, é bem isso, né? É o equilíbrio, sempre o equilíbrio. Todos eles falam, todos eles estão na nossa vida 24 horas do dia, todos os dias, enquanto nós vivemos, eles estão presentes na nossa vida. Então, são energias que estão lá. Exatamente. Para também frisar essa live de hoje de Iemanjá e Ansan, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais de como que as pessoas que não conhecem a Umbanda ainda e entram e já querem logo vamos, digamos, incorporar. Os médios de início, os que começam. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que vocês ensinam para eles terem a calma de já querer ter essa incorporação já logo cedo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Pode falar. É complicado, né? Porque as pessoas já pensam que já é isso, né? Que a Umbanda é isso. Eu costumo dizer, eu tenho o costume de fazer toda vez, antes do começo dos trabalhos, uma mini palestra, né? E eu falo para as pessoas, se você quer entender sobre a Umbanda, venha em todos os trabalhos, entenda como eles são feitos, para você saber que não é só incorporar. Você tem que entender que o terreiro é feito de muita coisa. Você precisa de aprender a varrer o chão, você precisa de aprender a passar o pano, você precisa de aprender a cuidar da louça da entidade, do copo, de uma cuia, de uma bengala de um preto velho. Você precisa de saber aonde fica a pemba, aonde ficam as ervas, aonde está o fazema, né? Você precisa de saber por que o congá está naquele determinado lugar, quais são as entidades que regem aquela casa, e no passinho. Uma vez eu estava comentando, até mesmo com o Menossi, que eu costumo dizer que o terreiro ele começa na vassoura. Né? Então, quando você. Isso mesmo, é isso aí, entendeu? Então, depois que você aprende cada cantinho que deve ser limpo, como cada cantinho deve ser limpo, você vai aprendendo outras coisas até
você chegar na sua hora de sentir a vibração do seu pai, da sua mãe, das suas entidades e começar a trabalhar. Calma, é tudo com calma, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento e a sua hora, justamente, né? Não vai querendo botar a carroça na frente dos bois, porque não é bem assim. Né? É que eu, na minha época, o meu pai era assim, quando você começava a desenvolver, você ficava paradinho, só vibrando com a velhinha na mão, né? Conversando você, entidade, você, até vocês terem uma confiança para começar a abrir a boca, para falar nome, dar ponto e tudo mais. Meu pai girava. É isso. Que é isso que é o contexto, né? Da girar. Você não sabia se era a entidade ou se era a labirintite. E aí depois, para ficar paradinho lá no canto, era complicado, né? Porque aí você ficava meio zonzo e tinha que ficar parado lá no canto. Mas meu pai, dependendo do que nem caboclo, meu pai cobrava muito pé de dança, né? Muita origem do pé de dança e tudo mais. Então, foram coisas que eu fui aprendendo aos poucos. Mas eu ajudei muito, eu lavei muito banheiro, eu lavei muita louça, eu guardei muita louça, eu guardei muito objeto. Muito. E olha, eu vou falar uma coisa, mãe, foi a melhor época da minha vida. Quando meu pai olhou para mim e falou que eu ia deixar de ser cambona, eu chorava que nem criança. Porque eu não queria. Eu cuidei muito da cozinha, eu fiz muita comida, né? Porque na doutrina que eu venho, a gente faz a comida das entidades em si, né? Não do orixá, mas das entidades. A minha também. A gente faz, para orixá é só mesmo, que nem o Menor falou, na época de festividade deles, a gente comemora, então a gente faz, mas a gente faz a comida. Então eu aprendi muito na cozinha, né? Eu fiz muita feijoada de preto velho, eu fiz muito peixe para marinheiro, então assim, eu não queria deixar aquilo. E a primeira coisa que eu contestei é, mas e quem que vai cozinhar no meu lugar? Então, era um aprendizado que eu amava aquilo. Eu aprendi, eu agradeço aos meus mais velhos, os meus irmãos mais velhos, ao meu pai, né, meu saudoso pai, por todo o ensinamento que ele me deu. Então é isso, é você caminhar no passinho da tartaruga, né? Por isso que ela vive 150 anos, porque ela vai devagar. Não, ela vive bastante, ela vive 100, 150 anos, por isso. Tem isso. Ela vai devagarzinho. Hoje é assim, eu vejo que a pressa em tudo. A velocidade da internet, né? A pressa em tudo. Então, às vezes, você fica... o ano passado, a gente abriu, eram 5 médios desenvolvendo na nossa casa. Nós somos uma casa que são poucos médios, sabe, Tati? Nossa casa hoje tem 9 na corrente, mais 4 incorporantes só. E aí o que acontece? Então, entraram 5 na corrente para fazer o desenvolvimento no começo do ano. Tiveram as aulas teóricas, depois a gente passou, depois de 3, 4 meses, a fazer o desenvolvimento na prática, né? Giras mesmo de desenvolvimento dentro do terreiro. Aí o que acontece? Você percebe que tudo que você falou na teoria, a pessoa não internalizou. Né? Então, é muito complicado. E aí, hoje, tudo é mediunidade de incorporação. E não é. Não é, porque você tem outros tipos de mediunidade que vão ajudar dentro na hora que você está ali fazendo a sua gira ou fazendo qualquer outro tipo de trabalho. E isso está desaparecendo, porque todo mundo quer incorporar. Verdade. Todo mundo quer incorporar, vou falar a verdade, é a esquerda. Aí a gente tem por doutrina, são os últimos que a gente puxa a esquerda. Passa 10 meses para a gente puxar a esquerda por último. E a hora que você puxa a esquerda é a hora que vem o espelho. E aí a pessoa não errou nada, né? Ela veio lá, deu uma escorregadinha aqui ou lá, mas aí, meu filho, a hora que você puxa a esquerda, parece que você abriu um buraco no meio do terreiro que você fala, não é possível. Estava indo tão bem, entendeu? E aí é como se você tivesse que voltar para o começo. E muita gente não fica. No primeiro puxão de orelha, a pessoa ela fala, não, eu vou para outra casa, que esse povo aqui é doido, você entendeu?
E não é. A gente está com todo carinho, com muito amor, tentando fazer, muitas vezes, que as pessoas não passem por aquilo que a gente passou. Né? Não que a gente não teve um bom pai e uma mãe, muito pelo contrário. Mas a gente também teve ego, a gente também teve as nossas os momentos de não saber o que está acontecendo e fazer a coisa errada. E Verdade. aí, mas hoje assim, é muito difícil. Eu não sei se é a geração, você é mais nova que eu, talvez você possa até me dar essa aula. Eu não sei se é a geração que não sabe ouvir não é assim. O que está acontecendo? E você deu um não, falou, não é assim, isso não está certo, pronto. É um bico, no dia seguinte já não aparece mais. Aí você Mas recebe uma mensagem no WhatsApp. Eu estou me desligando porque eu não estou me sentindo parte da casa. eu conheço essa história. Isso é, Tá vendo? É assim, não é, Tati? E assim, você dedicou muito tempo. Não, eu não me arrependo. Eu não me arrependo, não. Eu acho que as pessoas têm um ciclo na vida da gente. E talvez naquele momento nós tivemos que dar até ali aquela explicação para aquela pessoa. Ela chegou até onde a gente tinha que ir. Eu penso assim e pergunto para as entidades também, né? E dali para frente ela vai ter que ir para outra mão. Não tem problema. Eu não guardo rancor. Mas eu acho que tem um pouco do excesso de informação. Eu não sei, eu penso assim, não sei. Sim, é que nem a gente fala, né? O Menor também fala, é povo mimizento. Infelizmente, exato. eles são uma geração mimizenta, né? Então, assim, meu filho, não faça isso. Mas por quê? Não, agora não dá para me te explicar. Agora tá corrido, mas daqui a pouco eu te explico. Ou Mas então, às vezes, a pessoa já sabe por que não pode fazer. Desculpa só te cortar, mãe Tatiana. Aí entra o filho de Ansan. Ele recebeu um não, ele vai e faz. Mas não é assim, não é só o filho de Não é Yansan. só não, Não é porque entendeu? Uma é a característica. pessoa, é a pessoa. Ó, o que a mãe Sueli falou aconteceu com isso comigo. Isso. E foi com uma filha de Oxum. Foi filha, foi de Nanã. Não vou falar nem se é filho nem se é filha, mas foi de Nanã. Então você vê a Entendeu? sabedoria. É, Entendeu? Entendeu? Então, e aí? Você vai fazer o quê? você tem que. Simplesmente eu falei: olha, tá errado, não pode. E a pessoa já sabia o porquê, não podia, o porquê estava errado, porque eu já havia ensinado. Então eu cheguei na pessoa e falei assim: viu, olha, isso que você está fazendo tá errado. Não pode, agora não é o momento. Pronto. Eu fui desrespeitosa, eu fui mal educada, entendeu? E aconteceu justamente isso que a mãe Sueli falou. Mensagenzinha por WhatsApp. Olha, eu não faço mais parte da casa por conta disso, disso, disso. Não gostei. Eu vou fazer o quê? Respirar fundo, minha filha. Oxalá te abençoe, minha mãe Santa te abençoe. Guie seus passos que você encontre um lugar melhor. Você copiou meu texto? Não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Você entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai falar, não, vem cá, senta aqui. Não. A pessoa já veio decidida, então. Sim, entendeu? Você entendeu, Dimas, o que eu também falei, irmão? A Tudo pai, referente toda mãe. justamente referente a você aprender. Se fosse em outro tempo, eu ia estourar, ia gritar, que você tá pensando que você quer isso? Não. Eu peguei e falei, minha filha, é isso que você quer? Por que você não senta pra gente conversar? Não, eu já tomei a minha decisão. Eu falei, olha, todos nós somos seres humanos, passíveis de falha. Eu quero que você me diga onde eu errei. Porque tiveram N outros problemas que vieram acontecendo. Inclusive, eu achei muito estranho, porque outros filhos meus tomaram as minhas dores. Que falaram, mãe, a senhora estava completamente certa, a senhora estava pensando no ser humano, e o ser humano ainda achou que a senhora estava errada. Entendeu? Então, assim, eu simplesmente peguei e falei, olha, deixa ela te acompanha e você vai pra frente. Entendeu? Não, mas aí que eu acho que a gente tinha que chegar o que a gente tinha que fazer na vida daquele ser era até ali. Dali para frente já não é mais com a gente. Então eu falo, tá bom, eu recebo, agradeço e sigo em frente. Né? Então, desses 5 que começaram lá, 3 fizeram até o final. 3 pessoas fizeram até o final. Então, assim, não tem o que você falar.
Então, eu acho que a própria espiritualidade, ela separa também. Ela dá uma... Fala, não, essa daqui não é para essa casa, tem que ir para outro lugar. Porque não é esse ímpeto que eles querem. Então, Sim, mas é isso mesmo. Entendeu? É isso mesmo. Para você ficar com uma pessoa tóxica, uma pessoa que só vai trazer problemas, só de mimimi, só vai reclamar e resmungar, é fácil você abrir para que ela seguir em frente, deixa ou não, não sei. Mas é isso. É deixar ele seguinte. Ele tem o direito de livre-arbítrio dele de seguir em frente. Né? Exato. Mas aí em lugar tem regra, tem norma. é isso mesmo. O Davi está colocando aqui, ó, é muita informação disponível hoje e a pessoa acha que precisa pular etapas. É o que vocês acabaram de falar, né? Uhum. Porque, assim, você... É uma responsabilidade muito grande você estar trabalhando a mediunidade de uma pessoa. Eu penso, assim, é muito grande. E a gente se sente responsável, mas a gente não manda na vida das pessoas. É o que a Tati falou. Eles têm o livre-arbítrio. E aí, você manter uma coisa que você já está vendo que não vai dar certo, é você acabar malhando ferro frio, entendeu? Então, é melhor que tome a sua decisão, que vai, e tudo bem. A gente fica agradece pelo tempo que passou com a gente e vamos que vamos, segue em frente. Tati, caiu? Caiu. Ela deixou. Deu uma travadinha. E... Aê. De Tatiane. Tati? Muda de lugar que acho que a tua internet está com... Tá ruim, né? Peraí. Tá travando um pouquinho. Agora melhorou um pouquinho. Melhorou? E agora, melhorou? Melhorou. Agora sim. Referente à pergunta do Luiz, eu não sei se você viu. É muita informação disponível hoje e a pessoa acha que precisa pular etapas. É o que eu estava comentando com a mãe Sueli. É o que vocês estavam falando. Sim, é isso mesmo. As pessoas acham que eu 2 anos aqui e eu não quero mais fazer coisa. Agora já é hora de começar a atender. Né? Isso. Então é mais ou menos isso. Para atender. Isso. Só que a pessoa não entende que quando ela começa a fazer isso, ela está botando em risco não só a vida dela, como a vida de outras pessoas. Exato. Entendeu? Então a gente tenta explicar isso para a pessoa, que ela tem que aprender mais, que ela tem que entender mais ainda algumas coisas, para depois ela começar a dar passe e depois ela começar a atender. Né? Só que a pressa é muito longa. E aí a pessoa acha que você está dizendo que ela tem uma entidade fraca, e não é isso. É assim, enquanto eu não tiver um conhecimento para que eu possa dar sustentação para a entidade, ou seja, a entidade ela vai falar, ela vai usar o meu mental e vai usar a minha fala. Enquanto eu não tiver conteúdo para que a entidade, assim, muitas vezes a entidade ela vai conseguir fazer, mas ela precisa de estar, inclusive na incorporação, muito, muito fechada, muito firme, para que o médium não interfira, né? Não ponha palavras na boca de entidade. Uhum. Aprender a separar as coisas, né? Tanto é que lá na minha casa, muitas vezes, quando a pessoa que vai passar de assistência, se eu sei que ela é um amigo, um parente, alguém próximo daquele filho, ela não vai passar com aquela pessoa. Ela passa comigo, ela não atende, entendeu? Justamente por isso. E a pessoa muitas vezes não entende isso. A pessoa acha que ele só vai ser o top se ele estiver incorporando.
Aí ele é o importante, ele é e na verdade não é. Tanto a pessoa que canta, que toca, que limpa, que cuida das coisas da entidade, o cambono ele é muito importante. Porque se não tivesse o cambono, como é que ia saber? Como é que ele ia traduzir o que a entidade fala? Porque muitas vezes a pessoa não entende o que a entidade fala. Exato. Entendeu? A entidade não sabe escrever. Como é que ele vai colocar no papel, olha, a entidade passou tal banho, assim, 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 por tantos dias. Olha a importância que um cambono tem. Ontem né? ontem foi ali a gira de caboclo, e aí o caboclo fala muito em lua. Ele precisou chamar o Cambone, explicar o que ele queria falar, o tempo que a pessoa tinha que fazer uma determinada coisa, e ele falava, são 4 lua pequena, uma lua grande. Né? E aí ele estava se dirigindo a semana como uma lua. Semana. Entendeu? E aí, até que. Aí o caboclo o Cambone entendeu e passou para o. Falou: ó, são 4 semanas que o senhor tem que fazer isso. Então. Aí foi. Entendeu? Então, esse é o problema. A pessoa não entende que ela não aguenta, que ela não está preparada para aquilo, mas ela quer. Né? E algumas vezes você acaba dando para ver se ela entende que ela não está preparada. Uhum. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas fizeram alguma coisa, porque eu passei mal. Ai, não, mas aconteceu alguma coisa, porque eu caí. Mas aconteceu alguma coisa, que eu tô com tontura. Aí você olha para a pessoa e fala assim, você entendeu agora por que eu estou dizendo que você não está preparado para isso no momento? Uhum. Né? Às vezes é só na base dos empurrão que a pessoa entende, né? Ela não está preparada. Verdade. Sabe? Que é teimosa, é querer passar por cima das coisas, né? Hoje em dia é bem isso, sabe, mãe Celia? As pessoas estão com muita pressa. É uma geração muito apressada, né? E eles se esquecem que quem tem pressa come cru ou queima a boca, entendeu? Queima a boca, né? O pessoal olha tudo no pai Google, vai buscar na internet e acha que as coisas estão certas. Verdade, é verdade. Então é complicado. E a gente morre aprendendo, né? A gente continua em desenvolvimento até o último dia que você estiver na face da Terra. Porque não tem nenhum médio pronto. Todos nós estamos em desenvolvimento. Às vezes acontece coisas que a gente para e fala assim, e agora? Né? Mas está lá, estamos juntos e vamos aprendendo. O Luiz está colocando, vocês acham que a falta de maturidade da pessoa no cotidiano influencia o desenvolvimento mediúnico? E como lidar mais no aspecto humano e menos no espiritual, nesse primeiro momento? Então, eu concordo com ele que a maturidade ela influencia muito, e maturidade não quer dizer nada de idade, tá? Que você pode ter um médium aos 50 anos desenvolvendo, que é imaturo, e ter um médium de 20 que é extremamente maduro e sabe o que ele está fazendo ali dentro. Então, independe de idade também. É maturidade mesmo mental, né? E se a pessoa for imatura, a nossa religião, ela fascina. Ela fascina porque ela tem muita coisa, ela tem muitos elementos. A magia das entidades num trabalho, aquilo fascina, né? Por quê? Então, assim, você vê, às vezes acontece muito do assistente entrar e já começar, né? Então, não que ele não tenha nem, às vezes tem uma energia mesmo, mas é muito comum, você percebe, né? Você percebe e fala assim, quando você não está incorporado, e que, ou mesmo às vezes incorporado, o próprio guia ele já te avisa, aí não tem nada, filha. Então, então, isso daí é a maturidade, de você saber a hora, porque nós, quando a gente vai visitar outras casas, não é sempre que a gente vai chegar lá e vai fazer uma incorporação. A gente primeiro vai ter que ter autorização, né, do pai, do pai ou da mãe da casa. E, além disso, da onde você está visitando, se pode ou não uma entidade de fora se manifestar naquele chão. Aquilo ali é sagrado.
Não é uma Sim. coisa que assim, não é uma, né? Então esse tipo tem que ter maturidade, sim, e tem que ter aprendizado. E o aprendizado é dentro do terreiro, pé no chão, sujando o pé, lavando o banheiro, fazendo as comidas. O que a Tati falou é o dia a dia ali. Formiguinha, passo de formiguinha, aprendendo a cada dia. Isso mesmo. Porque, assim, para você lidar com ela dessa forma, é você chegar e explicar, né? E que nem a mãe Celi falou, é você chegar na pessoa e tentar colocar na cabeça dela que as coisas são dessa forma, e explicar o porquê que as coisas são dessa forma, por que tem que ser desse jeito, né? Que nem ela falou, não é em idade, mas é em maturidade de cabeça. Então, a gente trata essas pessoas como uma criança, acaba sendo tratado como uma criança. Porque a criança, a gente não fala assim, olha, se você pegar e pôr o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Aí você vai explicar por quê. Por quê? Porque ali passa uma corrente elétrica, se você enfiar seu dedinho ali, você vai tomar um choque. Entendeu? Então, você tem que pegar essa pessoa pela mão, acolher, daí o acolhimento da casa também, e explicar, meu filho, você vai entrar, é assim, 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 até você fazer tal coisa. Entendeu? E aí assim vai as coisas. Assim as pessoas vão aprendendo. Senão, não tem jeito. A pessoa vai ser imatura sempre, porque você tem que explicar tintim por tintim, você tem que ter a cartilha. E aquela cartilha ainda você tem que explicar, mastigar, dar só para ela Desenho. botar na boca e engolir. Isso. Que a pessoa não entende. Então, esse assim que a gente tem que lidar. É tratar como se fosse. Ah, mas está tratando de. Não é que eu estou falando que a pessoa é infantil, mas é uma forma de explicar. Você tem que tentar explicar dessa forma para a pessoa. Né? Mas, no fundo, é o beabá mesmo, né? A gente está ali no pré-primário. Quando você está fazendo Isso. desenvolvimento, você está no pré-primário. Porque a gente passou no desenvolvimento, a gente também teve lá no pré-primário. Não é que a gente agora é dono da razão nem dono da palavra. É que a gente já sabe no que vai dar. A gente já teimou igual eu falo assim, eu já teimei Mas igual você. Né? sim, mas é que eu não achava que meu pai estava me tratando como criança, e eles não. Se você fala com eles de alguma forma, tá me achando que eu sou criança, tá achando que eu não tenho capacidade de fazer. Ah, não é possível, imagina. Eu já fiz um monte desse tipo de coisa. Ah, eu já varri chão da minha casa, por que eu tenho que varrer o chão aqui? Porque você tem que entender que aqui é diferente. A forma que você vai fazer é diferente. A forma que você vai limpar é diferente. Exato. Então é Tem que tomar isso. cuidado. Hoje em dia, para eles, tudo tá desmerecendo, tá rebaixando, entendeu? Esse é o problema dessa geração de hoje em dia. Eles acham que tudo é desmerecimento, a pessoa está falando que está chamando de infantil, está chamando de... E não é, que é um conhecimento diferente que a gente está passando da mesma forma que nos foi passado. Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Perfeito. Bom, chegamos a 1h15. Hoje o programa debateu o recorde, que não é o normal dele, 1h15, geralmente é 1h decravado, né, por causa de tempo de outros programas que tem logo após. Então, hoje estou bem feliz que foi longo do programa. Que Eu bom. queria agradecer muito a mãe Tatiana pelo o tempo que ela deu hoje, mesmo estando no hospital com a mãe Sueli também, que sempre que pode ela vem. Então, eu quero deixar as considerações finais dessas para vocês. Quem quiser começar primeiro, fique à vontade. Pode ficar à vontade, Tati. Que vocês aprendam. Eu agradeço primeiramente, né, Dimas, pelo convite. Fico muito feliz participar com a mãe Sueli, comer nossa, assim, nossa, é muito, muito maravilhoso. Muito obrigada por vocês me permitirem fazer parte dessa conversa tão gostosa, que é falar sobre a nossa religião. E que as pessoas entendam, mais uma vez, que ela é uma religião que prega o amor, que prega a caridade, né? E que para você vivenciar ela, é você se entregar de corpo e alma e ter fé. Como eu falei, buscar a fé naquilo que você não pode ver, mas você pode sentir.
É isso. Não, mas eu que agradeço o tempo de hoje que se deu para estar participando, e sempre que quiser, é sempre bem-vinda a estar participando de algumas lives, sempre que puder eu vou chamar também. Então a Pode gente chamar. vai estar sempre combinando aí. Mãe Tá bom. Sueli, Bom, primeiramente, meu muito obrigado para o Dimas do convite. Muito legal, Tati. Vamos fazer mais bate-papos desse, muito gostoso. Que a sua mãe tenha uma pronta recuperação. Manda um beijo. Mando E já sim. já ela está inteirinha, comendo a feijoada. E a todos do chat, né, que estão aí, nosso muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui, falar de Umbanda e aprender com vocês, né? Porque eu acho que a gente aprende muito conversando, trocando as nossas experiências. antes de encerrar, eu quero dizer a quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe e ajude o canal a crescer até chegar na onde o povo ainda não conhece a Umbanda. Então, quero desde já agradecer e fazer o convite a todos. Na sexta-feira, às 20 horas, estarei fazendo uma live especial com um tema um pouquinho diferente. Então, espero aí que vocês gostem. Então, estão todos convidados na sexta-feira, às 20 horas. E a todos, até quarta-feira que vem, com mais um Conversando sobre a Umbanda. Mãe Sueli, Mãe Tatiana, o meu muito Obrigado, obrigado. Dimas. Tchau, Tati. Beijo.